Olá, seja bem-vindo ao Era de Luz Tarô. Hoje a gente vai fazer uma leitura aprofundada para te orientar e te direcionar com relação à sua mãe, aproveitando essa energia que está com a gente do Dia das Mães, que vai tomando conta, seja pelos conflitos, pelo amor, pelo tanto de aprendizado que a gente recebeu da mãe. Tudo isso vem voltando nessa data. Então, para aproveitar toda essa potência energética que está colocada, a gente vai fazer uma leitura tanto para entender essa relação, quanto para direcionar da melhor forma para você, para te ajudar a liberar e sarar as dores e as feridas no relacionamento com essa mãe e poder trabalhar melhor ainda esse relacionamento. Quando a gente trabalha a mãe, a gente trabalha muitos aspectos na nossa vida: emocional, afetivo, financeiro e muitos outros benefícios. Antes de começar, eu vou pedir para você curtir e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante para você e entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Bevilacqua, sou terapeuta holística e sistêmica e você me encontra nas redes sociais como Era de Luz com H. Então agora eu vou te mostrar 3 opções, são 3 cristais diferentes e você vai escolher qual deles se conecta melhor com você, qual deles chama sua atenção. Pode pausar o vídeo e esperar o tempo que for necessário para que a tua intuição te diga qual é o cristal correto para você. Então a gente tem o primeiro, que é uma ametista. O segundo, que é um quartzo verde. E o terceiro, que é um cristal de quartzo bruto. Veja qual chama mais a sua atenção, qual deles te conecta nesse momento. Antes de eu começar a leitura, eu peço licença para poder tocar na tua energia, para poder ler as cartas e aqui fazer o meu papel com humildade, que é levar entendimento, compreensão através dos símbolos das cartas. Eu vou começar com a primeira opção, que é a ametista. É um cristal de forte intuição, então se você escolheu ele, a gente já tem um olhar um pouco mais aprofundado nessa relação da sua mãe com você, algo que foi passado dela para você. Talvez o gosto pelo místico, ou a capacidade de ter sonhos um pouco mais intensos, ou uma intuição mais aguçada. Para quem escolheu esse cristal, eu vou começar com o baralho de Santa Sara para a gente entender como é que é essa relação, como é que é o relacionamento dessa pessoa com a mãe. O que que tem entre essa relação? Olha só que interessante. As cartas me mostram que a comunicação entre vocês, talvez nesse momento, já não esteja a mais fluida possível, né? É uma comunicação que está ruidosa, que precisa de cura, mas mais ainda, é através de algo que vocês trocaram, de uma comunicação que aconteceu entre vocês, você sente que uma parte ruim floresceu, né? Uma parte que está angustiada, que está enraivecida. É como se você tivesse um pouco perdida nessa relação com a sua mãe. Pode ser uma mensagem que vocês tenham trocado, pode ser numa conversa, você falou algo que ela não gostou, ela falou algo que você não gostou de ouvir, mas o fato é que essa angústia, ela faz mal para a sua estrutura pessoal e para a estrutura da sua mãe também, né? Ninguém quer ficar com essa angústia, com isso fervendo dentro de si. A gente precisa fazer, nesse caso aqui, as cartas já começam a indicar, olha,
o movimento de cura ele vai acontecer quando você desinteriorizar essa força negativa com relação à sua mãe. Seja um olhar de mágoa, um olhar de dor, um olhar de raiva. Quando a gente olha um pouco mais para outros aspectos, a gente consegue ver uma relação que não funciona tão claramente. Então é uma mãe que fala com você e você tá pensando, tá, mas o que ela tá querendo dizer, né, realmente? E isso acontece dentro dessa relação, uma relação que não acontece com clareza, ela não se desenvolve com sinceridade, né? Tem uma tendência a dominar, seja da mãe te dominar e de você querer inverter esse jogo e mostrar quem que tá podendo agora, né? Então tem essa tendência de competição, de quem pode mais, de quem tá mais firme na vida. Na verdade, essa postura só mostra o quanto vocês duas precisam olhar para si mesmas, né? Não só na relação mãe e filha, mas como mulheres, como pessoa. Vamos ver o que mais as cartas podem mostrar sobre essa relação. Continua se mostrando aqui esse ar de desconfiança muito profundo. É uma relação que, todas as vezes que foi confiado algo para a mãe, não deu certo, não deu um bom resultado, ficou uma mágoa, ficou uma ferida que precisa ser restaurada dentro de você, e que vem sempre machucando, né? Quando o assunto é mãe, emoção, então isso vem sempre como uma ferida aberta, que precisa ser olhada, precisa ser solucionada para que outros aspectos na sua vida possam ter também esse apaziguamento, né? Receber essa cura, receber esse acolhimento, né? É uma relação que hoje está quebrada em termos de confiança. É muito difícil você olhar para ela e você enxergar uma pessoa completamente sincera, aberta, sem julgamentos. Muito pelo contrário, né? É sempre os dois pés atrás, porque sempre vem bomba, sempre vem algo pior, sempre vem algo mais intenso, mais extremo dessa relação, né? Vamos tirar mais algumas cartas. Vamos ver o que o baralho de Santa Sara mostra pra gente. Olha só que interessante, é como se a vida estivesse te mostrando. Você tem condição de escolher um caminho que cura essa dor com relação à sua mãe, que apazigua isso dentro de você. Esse caminho, ele é muito ligado a um caminho espiritual ou a um caminho esotérico, aonde você encontra firmeza e estabilidade na vida. E pode então se curar dentro dessa relação, né? Como se a vida estivesse falando, olha, eu sei que tá doendo, eu sei que não é fácil, que é uma relação com muitas cicatrizes, com muitas dores, com muitas coisas densas e pesadas que já aconteceram, mas hoje você é uma pessoa adulta e você precisa escolher entre continuar alimentando isso dentro de você. E isso não tem nada a ver com ela, isso tem a ver com você, né? Então, ou você escolhe continuar alimentando isso, esses sentimentos ruins para a mãe, essas mágoas, essas dores, de tudo que já foi, ou você escolhe se curar. E isso é benefício para você, não para ela. Isso é benefício seu, né? E aí você pode se sentir mais estável, encontrando estabilidade, autoestima, realização, tranquilidade, segurança material, porque enquanto você fica nessa energia de mágoa,
o que você vai abrindo para você é mais situações de dor, é mais situações de raiva, é mais frustração, é mais indignação na vida, sempre voltando para esse sentimento que precisa ser resolvido. Porque lá no fundo, onde você ainda não enxerga, é como se você mesma estivesse tentando se mostrar, olha, eu não quero mais sentir isso, eu estou cansada. Por favor, analisa isso. Por favor, se livra desse sentimento, né? Vamos curar essa coisa ruim, né? Como se fosse um diálogo de você com você mesma, lá no fundo. Para você, enquanto essa relação com a mãe está conturbada, você fica sem visão das coisas que estão acontecendo na tua vida. Você não consegue se decidir pelo sim, pelo não. Tudo é muito conflitante. Fazer uma escolha entre ir ou ficar, abrir mão de algo, porque toda escolha tem a ver com isso, né? Tem a ver com perder algo. É muito doloroso, é muito difícil. A intuição fica totalmente conturbada, fica totalmente fechada. É difícil confiar na vida, é difícil confiar em você mesma. Inclusive, o teu processo de amadurecimento pessoal fica travado nessa etapa com a mãe. Não flui, não se desenvolve. Vamos lá. Poxa, eu não aceito o que minha mãe fez comigo uma vida inteira e tal. Então eu sou assim por causa da minha mãe. Ela que me fez assim. Esse pensamento, ele atrapalha o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua independência, o seu amadurecimento, né? Quando você responsabiliza ela por uma coisa que você está fazendo da sua vida hoje, você tira de você a responsabilidade de um adulto, né? É um exemplo dos vários que podem estar acontecendo aí, mas é só para você entender o que, né? Qual é a palavra-chave aqui dessa jogada que as cartas trazem. Então é muito importante que primeiro você aprenda a comunicar e expressar esse conteúdo que está dentro de você. Aline, eu preciso contar tudo que eu sinto, tudo que eu tenho de mágoa da minha mãe? Não precisa. O que você precisa é saber confiar nisso que você está sentindo e numa forma saudável de pôr isso para fora, para que encontre destino, para que encontre cura, para que encontre caminho. E colocar para fora é na terapia, é assumindo para si mesma, escrevendo uma carta, depois queimando, enterrando, é dar fim nesse sentimento, reconhecendo, confiando e procurando destino para ele. Certo? Vamos ver agora a melhor maneira para a gente fazer isso. Qual a melhor forma para a gente trabalhar esse sentimento? Vamos com o oráculo da lua vermelha, tirar um conselho. Seja gentil consigo mesma. Sorria e sinta a tranquilidade da mãe se espalhando pelo seu ser. Sinta a sua rigidez suavizar. Deixe a mãe em você dar um passo à frente e brilhar pelos seus olhos, seu coração e suas mãos. Eu sou a suave gentileza da mãe. A gente está falando da mãe que gerou e pariu? Não. Aqui a gente está falando da mãe interior, o aspecto da mãe que vive dentro da gente. Como que a mãe interior vai ser boa, suficientemente boa, se a mãe exterior, a mãe que gerou e pariu e cuidou e criou, enfim, e nutriu, é um monstro, né? Então, primeiro, entenda que você pode ser gentil consigo mesma. Vai entrando nesse movimento de suavidade. Pensou, se conectou com a mãe, veio toda aquela raiva. A minha mãe foi o que deu para ela ser. Queria que fosse diferente? Eu queria que fosse diferente. Queria que fosse melhor, queria que fosse igual a mãe do fulano, mas ela foi o que deu. Bom ou ruim, era o que tinha pra mim. Aceita. Não tô falando pra você fazer as pazes, você sabe o quão difícil é sua mãe e o quão fácil é sua mãe. Estou falando pra você aceitar isso como um movimento interno, porque é isso que vai fazer a diferença no teu processo. É isso que vai proporcionar
a suavidade da sua mãe interior, que é onde você vai se cuidar, se nutrir, se permitir amadurecer, fazer as suas conquistas, prosperar na vida emocional, na vida afetiva. É esse movimento de aceitação que vai trazer uma suavidade para a tua rigidez. Sem isso não tem como. Eu vou tirar mais uma pra gente ter mais um conselho. Então, qual é um conselho, qual é um caminho para essa pessoa? A chave, a carta da Quiron do mapa astral. E é muito interessante porque a Quiron é a chave de cura na nossa vida, né? Aonde está a Quiron, tá os aspectos principais da nossa alma que precisam ser curados. Então, primeiro de tudo, para você olhar para a mãe, essa relação com a mãe, todas as feridas que estão envolvidas, toda a mágoa que está envolvida, e aprender a reconhecer o tanto que a mãe, a tua mãe física, tem em você, de jeito, de pensamento, na tua personalidade, nos seus hábitos. Ela está presente, quer você goste ou não, quer você queira ou não, ela está. Quanto mais você brigar com ela, que é o que a Quiron vem falando, quanto mais você lutar, mais ferido você vai ficar. Quando você aceita que ali tem aspectos bons, tudo que é positivo e benéfico vem à tona, né? Então vamos lá. Eu não gosto da minha mãe porque minha mãe era muito mandona e eu não aceito isso nela. Provavelmente você tem esse aspecto. Quando você aceita isso, primeiro que ela era a mulher que deu pra você, com a história de vida dela e, enfim, foi como deu. E você começa a reconhecer que isso também tá em você, você deixa de ser mandona, autoritária e passa a ser uma pessoa firme, objetiva, autêntica, que não se permite menos do que você sabe que você merece. Então a coisa vai tomando outra forma. É o mesmo ser, ela continua sendo a mesma mãe, você é a mesma pessoa com a mesma história, mas o teu sentimento te proporciona outra vivência. Tá certo? Eu espero que tenha feito sentido. E se você gostou, eu peço que você curta e mande para alguém esse vídeo, indique para alguém, porque é isso que faz o meu trabalho ter mais sentido. Gratidão. Agora a gente vai para quem escolheu o quartzo verde. E para você, eu vou abrir o baralho da Cigana Esmeralda e vamos entender. E a gente vai entender um pouco da história, da sua história com essa mãe. O quartzo verde é um cristal de cura emocional muito profundo, muito bonito, muito intenso. Trabalha também na saúde física, no nosso coração físico. Ele equilibra as nossas emoções para que a nossa boca se encha de sentimentos bons na hora da gente se comunicar. Ele nutre a criança interior para que a gente se sinta confortável. Então, qual que é a história? Né? O que tem nessa relação mãe e filha? Aqui a gente tem um destino, uma vida, escolhas de vida que distanciam a mulher da sua estrutura, da sua prosperidade. É como se isso tivesse sido passado de mãe para filha, né? A vida bateu tanto nessa mulher ou nessas ancestrais que isso foi se tornando uma verdade. Olha, para ser uma boa mulher, você tem que se distanciar de tudo que é próspero relacionado ao feminino, de tudo que está relacionado ao universo feminino. E com isso eu não estou falando de roupa, de trejeito, de cuidado, não estou falando disso. Eu estou falando da conexão com as emoções, que vai da experiência da maternidade até esse mergulho mais intenso e profundo na própria religiosidade, na conexão com a vida e com a morte, né, que é o processo mensal que a gente passa.
que é o contato com tudo que se sente, que é o se deixar conduzir. É como se aqui fosse assim, olha, eu aprendi que para eu dar certo na vida eu tenho que vestir uma carapuça masculina. Isso, o que eu percebo aqui é que isso foi passado de mãe para filha, como uma herança, né? É isso que a vida ensinou para as ancestrais, que ensinou para a avó, que ensinou para a mãe, que passou para você. E aí, junto com isso, pode estar vindo aqui para algumas pessoas a crença de que mas mulher não prospera, mulher não pode prosperar por si, ou ela tem que ter um marido rico, ou enfim, né? Algo tem que acontecer porque essa mulher sozinha ela não dá conta de prosperar. Família também não é um negócio muito bom para mulher, porque tem a ver com o feminino, então maternar, ter uma vida com parceiro, não é legal. Então tira tudo isso que envolve a experiência do feminino. Independente se a vida conjugal é hétero ou não, independente da forma que isso tem, a crença que vem aqui, estrutura familiar não é legal para mulher. O que mais que as cartas mostram? Toda vez que tem amor e dinheiro, seja um amor afetivo que tá indo bem, seja gostar de algo material, que pode ser bom, produtivo. Ai, nossa, eu tô tendo uma experiência tão boa no trabalho, eu tô juntando dinheiro para comprar uma coisa para mim, uma coisa que eu quero há muito tempo e tal. Essa relação com a mãe, ela se desencaixa, ela se desentende. É como se você tivesse sempre que colocar na balança. Bom, ou eu tenho o amor da minha mãe, ou eu tenho as coisas afetivas e financeiras. E nunca tá assim, né? Tá sempre assim. Para eu ter o amor da minha mãe, eu tenho que escolher entre um e outro. E isso é pesado, e isso cansa. Porque você tá sempre tendo que fazer uma escolha entre um ou outro. Senão, dá briga, dá estresse, dá desgaste. E aí você pode me dizer assim, nossa, mas eu nunca vi isso com nitidez. Né? Nunca foi dito isso. Se essa crença foi construída lá atrás, pela tataravó, que mulher não combina com prosperidade, mulher não combina com se dar bem, porque isso é coisa para homem. Toda vez que você conquistar isso na sua vida, que você estiver olhando para isso na sua vida, um sentimento de culpa muito grande vai nascer, vai brotar. E as outras mulheres desse sistema, elas vão te olhar como estranho. Opa, isso aí tá diferente da gente. Isso vai ocasionar desconforto, desentendimento. Pode acontecer algum tipo de briga por conta disso, né? E é onde esse sentimento de dualidade sempre acontece. Poxa, mas eu tenho que escolher entre a minha família e a minha prosperidade? Eu tenho que escolher entre a relação saudável com a minha mãe ou um amor, né? Viver sempre assim, dividida, não parece justo, né? Não parece bom. Vamos ver o que mais que as cartas mostram sobre essa situação. E aí, mais uma vez, vem um aspecto positivo que leva para o negativo, né? Toda vez que você se ama, que você se sente bem, que você tá se sentindo radiante, algo vem dessa mãe, seja uma palavra, um olhar, até um sentimento seu que tá vindo com relação a ela de que eu não posso me sentir assim, eu tenho que me fechar e ficar lá no meu cantinho, fechadinha, não posso expor a minha beleza, não posso expor a minha felicidade, é como se dentro de você isso incomodasse alguém, né, no caso, a mãe. E aí toda vez que você tá se sentindo bem e você tem que fazer uma escolha, você escolhe se fechar naquele casulo. Fica lá enclausurada, fechadinha, sem movimento, sem fluxo, sem, né?
sem ver a vida, sem viver. E aí eu te pergunto, quem que você tá poupando? Porque o que me parece é que você tá poupando você de viver. O seu medo é tão grande de causar uma briga, de incomodar, de estar traindo alguém pela sua felicidade, que você não está vivendo, você não está olhando para a vida de forma plena, como ela deveria estar acontecendo para você, né? E aí é que a gente tem que analisar o seguinte: essa mãe é uma mãe que promoveu tudo isso, por qualquer que seja o quadro dela, ela te pôs esses sentimentos e nutriu esses sentimentos em você, ou esse sentimento é seu e você acha que isso tem a ver com ela. E aí é hora de você começar a colocar na balança. Bom, como é que foi a minha vida ao lado dessa mãe? O que ela colocou em mim? O que ela semeou em mim? Ela me criou com muita culpa, eu nunca podia estar mais feliz que ela, eu nunca pude ter o meu momento de atenção, porque tudo era para ela. Então aí a gente tem um quadro que é diferente, né? A gente não tá falando de uma mãe numa condição normal, é algo que você vai ter que buscar uma ajuda não só holística, mas uma ajuda especializada, um psicólogo para te ajudar a passar por essa infância, né? Agora com algo que tá na tua memória, mas que deixou muita marca dentro de você. Então você vai precisar passar por todo um processo terapêutico para entender o que foi essa mãe e dar lugar às coisas. Agora, se foi tudo tranquilo, tranquilo assim, na normalidade, momentos bons e ruins, e você foi adquirindo essa postura ao longo do tempo, então isso é algo para você começar a deixar de lado, a soltar essas pedrinhas que você está carregando de culpa, de medo de incomodar, de ai meu Deus, eu não vou ficar tão feliz, eu não posso ficar tão bem. Isso não é seu, né? Isso foi adquirido aí ao longo da vida. Então a gente tem dois caminhos aqui e que vai precisar da sua atenção, da sua análise, da sua observação para você se dizer o que é, né? Qual que é o caso. Porque vai se tornando insustentável ter que sempre voltar para dentro de uma forma negativa para se esconder, para apagar teu brilho, para tirar tua força. Vai se tornando cansativo, exaustivo. Esse sentimento de estar o tempo todo alguém te observando, alguém vai te punir por algo, né? É uma tensão muito grande. E dá para sentir isso, né? E é interessante porque assim, não precisava ter tanta coisa na tua cabeça com relação a isso. O que eu percebo aqui é que é um turbilhão tão grande de pensamento, é tanta coisa passando pela tua cabeça, que as cartas falam aqui nesse caso é só tirando. É só você conseguindo cortar esse mau hábito pela raiz. Porque você vai pensando, 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 você constrói uma série de pensamentos, todos encavalados, e aí, pronto, não sai mais nada de você, fica tudo ali, retido, uma represa, né? E isso que precisa ser modificado. Então, começou a pensar, ai meu Deus, mas eu não posso fazer isso, porque minha mãe, porque não sei quem, porque não sei o que lá, porque eu não posso estar feliz, porque, nossa, mas como é que eu vou estar mais feliz? Ah, o que a minha mãe vai pensar? Não é por aí. Assim que você perceber, fala, não é por aí, não dá pra ser assim. Vou tentar fazer diferente e por aí vai. Porque quando a gente tira essa tensão que começa no mental e aí vai pro corpo, vai pro emocional, enfim, aí sim eu te vejo conectada com a vida, amando-se, amando, confiando, prosperando, irradiando energia boa por onde você passe. É só coisa boa que acontece quando a gente desassocia da culpa que vem dos bons acontecimentos para você. Então é um exercício, o primeiro da autoobservação, de você buscar se entender, buscar se olhar, buscar se respeitar. Porque viver bem também é respeito próprio,
né? Você não viver pensando no que estão achando, não viver pensando se você está ferindo alguém com a sua existência, com a sua alegria, é um ato de amor magnífico, que você precisa, assim, exercitar para ontem. Eu vou tirar o conselho do oráculo da lua vermelha para você. Ui. A donzela interior. A carta que linda. A donzela se desloca graciosamente na suave luz da lua. Seja gentil. Inocência está dentro de você, livre de culpas e expectativas. A pureza, a magia da natureza, o simples amor, a confiança e a receptividade são os dons que ela lhe oferece. Eu sou a pureza e a simples confiança. É maravilhoso, né? Como as cartas, independente dos baralhos, elas se conectam. Quando a gente fala do andar, se deslocar na luz da lua, a gente está falando sobre o andar dentro, né? A luz somente a luz da lua, somente a luz das nossas emoções, somente a luz do nosso mundo interior. Por mais que pareça muito difícil, muito misterioso, é simplesmente se deixar fluir através das emoções. Então, o que é que você sente, né? O que é essa culpa? O que ela está querendo dizer? Será que essa culpa é realmente a culpa com relação à mãe? Será que essa culpa só é o medo da vida? Então é começar a entender o que está como um sentimento primário, o que está lá dentro. E isso só acontece quando a gente anda em paz à luz da lua, que é quando... e aí é quando essas emoções vão se aclarando dentro da gente, né? E a carta foi muito direta em dizer que dá para você ficar livre das culpas. Você não está sendo maldosa, sendo feliz. Você só está sendo você. Só está tendo uma experiência humana. E aproveitando o melhor disso. Não há erro. Não há culpa em ser feliz, em procurar sua autoestima, em querer prosperar, né? Entenda que não há por que se culpar em ser feliz. E é interessante porque quando a gente diz isso, parece que é algo muito real e irreal e muito distante, mas não é. É muito difícil você suportar a sua felicidade olhando as pessoas ao redor e ver que elas não estão tão felizes, que elas não estão tão bem. A questão aqui é você conseguir suportar isso. Poxa, mas eu tô feliz pra mim. Eu estou buscando o meu caminho de felicidade, né? Eu não posso ficar infeliz só porque as outras pessoas estão infelizes pelos meus olhos. Então eu vou focar em mim, na minha vida, no que eu posso fazer, e o que eu posso fazer é ser feliz. Coloca esse pensamento na sua cabeça e vê como é que as coisas vão caminhando. Mais um conselho. A casa da transcendência. É lindo, né? Eu tô encantada com esses conselhos. Transcender. Transcender é muito mais do que transformar, do que transmutar. É ascender. É sair desse estágio de nuvenzinha chuvosa, de penumbra, de pouca luz, para se iluminar, para festejar, para vibrar, para se permitir e para merecer mais. Transcenda. Faça jus à vida que chegou até você. Viva bem. Você tem tudo para viver bem. O universo, a vida, Deus, o que você acreditar, está tentando te mostrar a todo custo que você pode viver bem, que você pode ser feliz. Comece a trabalhar esses aspectos que a gente fala dentro de você e faça bom proveito do caminho que a vida está te dando.
E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Curte o vídeo e manda para alguém. Isso faz toda a diferença no meu trabalho. E além de estimular para que mais vídeos como esse aconteçam, faz com que cheguem mais pessoas. Agora, para quem escolheu o terceiro cristal, vamos lá. Baralho da Cigana do Oriente. Vamos ver o que ele nos conta sobre essa relação com a mãe. O que tem pra gente ver. Vamos lá. Aqui a gente tem uma força muito positiva, né? Uma mãe que ilumina, que mostra como organizar dentro, a importância de fluir bem na vida, a importância de dar sentido para aquilo que se pensa, aquilo que se sente, para o que se quer, né? Então, vamos, é uma mãe que vem como uma iluminadora. E isso, para você, é a chave para chegar no seu emocional. Então, quando a mãe fala, olha, se organiza, presta atenção para onde a tua vida está indo. Essa é a chave para você começar a olhar para os teus amores também, para os teus afetos, para os teus sentimentos. Olha para onde a tua vida está indo. Né? É como se a mãe, ela aqui desse essa direção. Olha, presta mais atenção. Olha como você está organizando as tuas coisas. Olha como você está organizando os teus projetos, a tua vida. Você está prestando atenção? Vamos ver o que mais. Se a gente tem uma mãe, aqui nesse caso, né, no seu caso, que procurou fazer tudo para dar condições materiais, ficou algo de emocional para ser olhado, alguma insegurança, que essa mãe pode não ter suprido. E hoje pode ser que você esteja sentindo falta de conversas, de falar, olha mãe, eu senti falta disso, eu senti falta daquilo, isso me magoou, isso tá me magoando, eu tô insegura na minha vida, enfim. Né? Pode ser que você sinta falta dessas conversas com ela, seja por um afastamento, seja pelo medo de expor, seja pelo destino ter tomado algum rumo difícil. A questão aqui é que a gente tem uma mãe muito esclarecedora em muitos aspectos, que te trouxe aspectos muito positivos para a vida, de forma prática, direcionada, com uma cabeça muito boa e que passa isso para você. De repente, essa mãe não era tão boa com as emoções, com os sentimentos, com falar de amor, com falar de afeto, mas era uma mãe que fazia muito bem você entender como funciona a vida de uma forma prática, exata. Né? Pode ser uma mãe que te ensinou a lidar com dinheiro, mas que faltou, né? Faltou abrir esse coração, faltou trazer sentimental para essa relação. E provavelmente isso hoje gera alguma insegurança em você. Na hora também de falar sobre afeto, na hora também de se expressar sobre amor, independente de ser para ela, de forma romântica, enfim. Né? Isso também está dentro de você como estava dentro dela. Então, se é algo que dói em você, talvez também doesse nela. Né? Talvez essa tua insegurança em conseguir falar sobre aquilo que você sente, sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, talvez a mãe também sentia. E isso também não era fácil para ela. Mas entender que 1 mais 1 é 2 e que a vida é prática e que o dinheiro é fácil de lidar de alguma forma, ela conseguia fazer melhor e passou isso para você. O que mais as cartas mostram? Como a gente tem uma chavinha aqui, uma portinha para abrir ainda no emocional, é difícil conseguir criar na mente alguma coisa que seja mais realmente imaginável, né? As coisas
tem que ser muito exatas, muito práticas ou pragmáticas. E aí, quando a gente traz uma imaginação mais leve ou mais solta para algo que você quer realizar na tua vida, uma ideia que apareceu, imediatamente isso passa por um engessamento, né? E isso traz dificuldades para você. Por quê? Muitas vezes, algo que a gente cria, que a gente imagina pra gente, precisa ser extremamente bom. Se faz necessário que a nossa imaginação sobre o que a gente quer para a vida seja bom, seja maravilhoso, seja incrível, né? Isso não te imaginar, não tira de você o pé no chão. Você sabe como a vida é, né? Mas não perca o brilho de sonhar, de exagerar um pouco na tua fantasia. Aqui eu vejo uma dificuldade muito profunda em fantasiar. É como se fosse um erro, né? Não posso fantasiar, porque se eu fantasiar demais, como é que eu vou concretizar? Mas não é sobre isso. Você pode fantasiar. Você não está deixando de correr atrás e de fazer os movimentos necessários na tua vida. Você não está deixando de trabalhar porque você está fantasiando em ter muito sucesso daqui a alguns anos. Você entende? A questão aqui é que você pode ser um pouco mais livre para sonhar. Você pode ser um pouco mais leve para viver. Você não precisa se cobrar tanto para ter tudo que a sua mãe esperava de você, nem mesmo para poder retribuir aquilo que você acha que você precisa retribuir para ela. Essa tua autocobrança, ela pode muito mais atrasar o teu caminho do que ajudar. Se você fica num perfeccionismo exacerbado, exagerado, você não caminha. Porque o que acontece? O perfeccionista, ele não faz. Ele não termina, não é que ele não faz, ele não termina. Então, um perfeccionista não termina nunca. Nunca tá bom o suficiente. Sempre dá para melhorar, para arrumar, para ajustar. E ele não entrega. O que acontece quando a gente não entrega para a vida, a gente não entrega para o universo? Não tem moeda de troca, não tem um retorno. Como é que o universo vai me dar de volta uma coisa que eu não dei? A gente começou a entender isso? Então, tá. Ai, eu tô desejando tanto uma coisa para mim e tal. Então começa a mente ali, meticular tudo, tudo muito calculado, muito pensado. Vou por esse caminho aqui que eu vou fazer perfeito. Chega na hora e não sai perfeito. Então eu não vou começar do zero. Faz, faz, faz. Mas não ficou perfeito, eu vou começar do zero. E não entrega. Uma coisa que eu aprendi na vida, duas na verdade. Antes feito do que perfeito. A gente precisa fazer para aperfeiçoar. E aperfeiçoar não quer dizer que a gente vai chegar num grau de perfeição que a gente imagina aqui. E aí entra o segundo ponto que eu aprendi, que na ideia de perfeição, a gente tem a morte. A morte é perfeita, dela nada falta, nada se tira e nada se põe. Só é perfeito o que está morto. A vida ela é incompleta, ela é irregular, ela está sempre em movimento. Então, para você que é perfeccionista, anota isso. Antes feito do que perfeito. E tudo que é vivo é inacabado. Você vai melhorando conforme você faz. Se você ficar sempre buscando perfeição no que você está fazendo, você não entrega nunca. E se você não entrega, o universo não tem condição de te devolver. Anota e trabalha isso em você. Porque senão a vida fica estancada. Isso você pode ter aprendido com a mãe, você pode estar se cobrando essa perfeição toda para poder retribuir algo para ela, né? Porque eu tô vendo isso em você e nessa relação com a mãe. Pode ter sido algo que foi passado e pode ter sido o teu olhar, da tua convivência na infância que te trouxe esse aspecto, essa característica, mas de fato isso não é saudável para você hoje como uma pessoa adulta. Não traz benefício. E a sua insegurança, ela mora aqui, na cabeça. É essa mãe que foi tão esclarecedora, que foi tão mental, que era tão, de repente, tão comunicativa, falava bem, ela te trouxe, não ela, né, mas a forma como você a observou e como você aprendeu, trouxe
algumas inseguranças para morarem aqui, na casa da mente, onde talvez você ache que você não está organizado o suficiente, que você não está se planejando o suficiente e por aí vai. O seu ponto para se trabalhar é esse, é relaxar essa cabeça, é se permitir ficar um pouco mais leve aqui, não pensar tanto, não se cobrar tanto, imaginar mais, fazer de fato, entregar de fato, tô pronta, né? Isso aqui tá pronto. Olha, o universo tá feito. Precisa soltar um pouco. Eu te percebo muito amarrado, muito amarrada a coisas que não fazem nem sentido de verdade, né? Porque tá tudo aqui, é só a tua ótica sobre a vida. Não quer dizer que as coisas são realmente assim. A forma como a gente está lendo e está enxergando as pessoas e a vida não quer dizer que é isso que realmente está acontecendo. É só o nosso prisma. É só o nosso ponto de vista. E resumir tudo ao nosso ponto de vista acaba sendo um pouco egoísta demais, né? Porque as coisas são tão múltiplas e tem tantos lados e você só tá observando um, que não é o mais bonito, que não é o mais proveitoso, que não é o mais leve. Vamos começar a enxergar as coisas por um outro lado. E vamos ver os conselhos. Primeiro, o oráculo da lua vermelha. Vamos ver o que ele traz para você. Olha que bonito. É essa daqui. Você está repleta do amor da mãe e da presença dela. Está cheia da sua energia. Está cheia da sua abundância. É completa em si mesma. Tem tudo o que precisa. Sou completa e repleta de amor. Olha só, nessa ideia de perfeição, a gente sempre sente que algo falta. Então tá faltando alguma coisa, não tá perfeito, não tá completo, não tem tudo o que precisa. E aqui a carta vem dizendo muito diretamente: você tá repleta de amor, você não precisa, nada tá faltando. Meu bem, nada tá faltando, tá tudo certo. Você tá cheia de energia, de amor, de vontade, de capacidade, você é completa, nada falta. Fica tranquila. Pare de buscar essa ideia de perfeição tão forte, tão grande que está te acompanhando. Você está completa e perfeita como é. Os seus projetos estão perfeitos e completos como estão. Comece a trocar mais com o universo. Muitas vezes esse sentimento de falta, ele também pode estar vindo da relação com a mãe, né? Ah, minha mãe foi ótima, mas faltou me dar amor, faltou me dar colo, faltou... Foi perfeito como foi. Dá pra voltar e arrumar? Não dá. Então, foi perfeito como foi. Foi feito como tinha que ser feito. Não dava pra ser diferente. Não tinha como ser diferente, se não teria sido, né? Então, olha pra trás, pra essa mãe e aceita. Olha, foi como foi. E tá tudo certo. Daqui pra frente é comigo. E eu tenho tudo que eu preciso. Eu me dou tudo que eu preciso. E aí, mais uma vez, esse prisma muda, né? Ao invés de olhar para trás com essa falta da mãe, do colo, do carinho e tal, dê você para os seus filhos. Peça colo da pessoa que está do teu lado. Peça o aconchego. Peça, fala, olha, lá atrás eu não posso mudar, mas aqui eu posso receber colo. Então eu vou me dar isso. Muda. Não dá para mudar lá atrás, mas dá para mudar daqui para frente. Então essa é a meta. Fazer o melhor e diferente para você. Mais um conselho. A casa do potencial. Que é tudo que a gente está falando também, né? O quanto você tem capacidade de fazer diferente, de fazer do seu jeito, de mudar essa história. Né? Nas suas cartas, a trava estava toda aqui. E se a trava está toda aqui, se você tirar ela, o teu potencial é imenso. De viver bem, de prosperar, de progredir, de amar, de se relacionar. Todo o potencial tá aí, tá no seu ser.
né? A gente está falando aqui da casa 1 do mapa astral, que é a casa do teu ser. É tudo aquilo que você pode fazer, que você pode realizar, são todos os impulsos que você pode ter na vida, né? Se a gente está falando que esse potencial ele tá aí, que ele tem condição de existir, por que que isso não está se manifestando? Então alguma coisa está acontecendo dentro de você e é aqui. Então vamos desligar essa chavinha aí de intensa energia mental, vamos reduzir essa frequência e viver mais leve, mais amorosamente, que só tem benefício para você. E é isso, eu agradeço. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Isso faz com que o meu trabalho tenha mais sentido e que essa plataforma entende que é valioso e entregue para mais pessoas. Gratidão e até o próximo.